Olá, almas lúcidas, como vão vocês? Então vamos hoje para mais uma dica lúcida. Vocês já pensaram em mapear o que vocês estão sentindo em determinados momentos da vida de vocês, principalmente em épocas turbulentas como essa que nós estamos vivendo hoje em dia? Isso é muito importante, porque quando nós estamos com pensamentos e sentimentos desequilibrados, geralmente a nossa vida fica uma bagunça, porque o externo é um reflexo do que a gente tem internamente. Então, quando a gente não sabe, a gente tá bagunçado, a gente pensa uma coisa, sente outra, e o nosso espiritual também fica em desequilíbrio, isso é bastante complicado para a gente poder analisar como a gente está se sentindo. Então, vocês já pensaram em anotar esses sentimentos que vocês estão tendo? A melhor coisa para se fazer é uma única pergunta, que é: você tá com um sentimento dentro de você, ou você tá pensando sobre algo específico que está acontecendo com você em uma determinada situação? Você pode se perguntar: qual que é o sentimento? O que eu tô sentindo com relação a isso? E aí às vezes você pode pensar assim: é desânimo? Não. É tristeza? Não. Porque às vezes, quando a gente tá muito... os nossos campos estão todos bagunçados, a gente não tem clareza do que a gente está sentindo. Então, às vezes, a gente pode pensar que é uma depressão, mas às vezes é só uma tristeza profunda. São sentimentos diferentes e tem frequências diferentes e intensidades diferentes. Então, esse exercício, ele serve para a gente ter bastante clareza do que a gente está sentindo e como que a gente pode resolver aquilo da melhor forma possível. Porque uma tristeza, ela é diferente de uma depressão. Então, a gente precisa analisar todos esses pontos para a gente ver como que a gente vai resolver essa situação em que a gente se encontra. Então, essa é uma dica muito válida que eu deixo para vocês, de quando vocês estiverem com algum sentimento, quando vocês estiverem em alguma situação que está bastante complicado, vocês não só pensarem, mas não é pensar com a mente o que vocês estão sentindo, e sim com o coração. É desânimo? Aí você pensa: não. É raiva? Não. É indignação? Aí você anota lá: dia tal eu estive indignado por causa de tal coisa, de tal situação. E você vai mapeando isso. Depois você consegue fazer uma análise, por exemplo, de uma semana, quais foram os sentimentos que você teve naquelas situações que foram marcantes para você durante aquela semana. Você pode fazer uma análise de como você está pensando e sentindo, e aí você pode identificar o seu padrão, porque o nosso padrão de pensamento e sentimento, ele nos levam a criar a nossa realidade. E quando a gente analisa onde a gente está, a gente pode ver na escala Hawkins. Até se vocês quiserem jogar no Google, vocês conseguem ver que foi um estudioso que ele mapeou desde a vibração de 10 Hz até 1000 Hz, que é quando um ser humano chega no estado de iluminação. A gente consegue verificar através dessa tabela qual a maior parte do período dos nossos dias nós estamos vibrando em qual daquelas frequências em determinados hertz. Então, você olhando lá, você vai ver que o maior sentimento é raiva. Você vê lá que raiva é uma baixa vibração, de 150 Hz, por exemplo. Então você consegue ver que você está criando na sua realidade a raiva. Você está criando mais do mesmo. Porque se o ontem é um reflexo do hoje, quando você pensa, você sente raiva ontem, provavelmente você vai ficar repetindo aquele looping de pensamento e sentimento. Pode ser que, se você não estiver consciente disso, você começa a repetir os mesmos padrões de raiva, de pensamento e sentimento de ontem. Então é muito importante a gente estar atento a essas coisas e verificar na tabela Hawkins, depois de vocês mapearem quais os sentimentos que vocês tiveram ao longo de uma semana, um mês, qual a maior parte dos seus sentimentos, onde que eles se encaixam lá na tabela Hawkins. E a partir daí, você pode fazer mudanças necessárias, sendo no seu mental, sendo no seu espiritual, no seu emocional, no seu mundo energético. Então, essa é uma dica muito legal que eu deixo aqui para vocês
do nosso Minuto Lucidez de hoje. Até mais, meus amados!